Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos ver sobre dimensões e distâncias no JavaScript. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal para me dar aquela força. Então vamos lá. Antes de eu passar aqui, eu vou falar um negócio aqui. A maioria das propriedades e métodos que nós vamos utilizar a partir de agora vão ser objetos do Element e HTML Element. Então, se você quiser ver mais certinho os detalhes sobre ele, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Então, uma das formas da gente saber o tamanho de um elemento é tentando puxar a altura e a largura dele, entendeu? E eu já fiz aqui alguns exemplos para você entender. Const section igual document.querySelector animais. Então, section vai estar representando isso aqui. Então, vamos lá. Section.clientWidth, height, a altura, ele vai me retornar a altura mais o preenchimento dele, o padding. Section offset height, ele vai me retornar a altura mais o preenchimento mais a borda. Section scroll height, ele vai me retornar a altura total mesmo se for dentro de um scroll. Então ele vai somar. Acredito que a gente quase não vai utilizar isso aqui, então isso aqui não se tem que se preocupar tanto. Vai ser a mesma coisa para a largura, que vai ser o client width. Então vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos lá. Eu vou definir aqui que minhas imagens vão ter uma altura de 300 pixels. Então eu vou já ativar isso aqui com o Live Server. Ele ativa para mim aqui no meu segundo monitor. Então eu posso jogar isso para o lado e posso jogar isso para o outro. Vou dar um Ctrl B aqui. Então eu defini que minhas imagens por globais têm um tamanho de 300 pixels. Então se eu já chamo aqui, posso chamar no console. Console. Se eu der um ESC, ele vai estar no console normal, que se eu der um ESC ele aparece aqui para mim, entendeu? Então aqui no body, aqui no head, perdão, o CSS já está aqui. Lembrando, eu só passei o CSS aqui dentro para não ter que ficar criando um monte de arquivo, entendeu? Só para ser o mais simplificado possível. Então, se eu já chamo aqui minha imagem, então document, estou chamando o documento, document.querySelector, e eu puxo minha imagem, ele me retorna aqui. Olá, eu sou um cliente ativo. Eu sou um texto alternativo, que é o out. Bom, ele puxou só a minha primeira imagem. Por que ele puxou só a primeira? Porque eu chamei document query selectors. Agora, para isso, deixa eu chegar o gravador um pouquinho mais por baixo. Eu vou usar aqui mesmo. Deixa eu dar um refresh aqui, limpar esse console. Então, se eu chamo aqui const valor, vai ser igual document. Puxar isso mais pro lado. Document.querySelector all, ele vai me retornar minhas imagens todas. Console.log valor. Aqui ele me retorna todo. Eu não gosto de usar muito console aqui não, acho que fica muito bagunçado. Então beleza, node list. Então, só me interessa uma. Então só me interessa uma aqui. Agora se eu já chamo aqui o console.log, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essas propriedades aqui, vou selecionar isso aqui e vou comentar aqui o código e jogar isso aqui dentro, pra gente não se perder, acabar não esquecendo e ter que voltar lá. Então const valor, se eu chamo aqui agora cliente hive, ele vai me retornar 300. Por que ele me retornou 300? Porque o tamanho da minha imagem é de 300, entendeu? O if é a mesma coisa. Se eu chamo aqui cliente with, ele me retorna 250. Por quê? Porque eu defini que a minha imagem é para ter 250 pixels. Eu também posso fazer o seguinte, não só como medir o tamanho e a largura, eu também tenho essa função que é o offset top e o offset left.
Eu botei um T mais aqui, não era, tem um T a mais aqui. Então, eu também posso medir a distância entre o topo do elemento e o topo da página, que é o offset top. Então, se eu chamo ele aqui, cliente, offset top. Opa, valor, que é aqui, eu vou ter que chamar animais. Animais, ponto, 285. Por que é 285? É a distância certinha daqui, do topo da minha página, até aqui. Então, olha só, se eu já crio outra coisa aqui em cima de animais, é 289, tá? Eu falei 85, 289, eu olhei aqui. Então, div, que eu boto H1, distância mais, a mais, beleza, distância a mais. Agora, se eu já chamo ali de novo o meu console, 289, ó, 357, entendeu? Offset top. Então, se eu tiro isso aqui, tiro essa div, 289, entendeu? Então, aqui ele calcula certinho, opa, ponto animais. Então, aqui ele calcula certinho o tamanho que ele tem do topo. Opa, o que deu errado aqui? Offset top. Offset top. O que deu errado aqui? Valor. Ponto. Ué. O que deu errado aqui? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Offset top. Ah, entendeu? Então ele calcula certinho aqui. Se eu tiro esse div, só coloco a div pura, 289, entendeu? Ele vai calculando certinho, conforme eu vou colocando coisa aqui. 326, entendeu? Ele vai calculando certinho. Então é a distância exata, de cima da página até o elemento. Então vamos dar uma olhada aqui no próximo. Então vamos lá, a gente viu offset top, distância entre o campo esquerdo do elemento e o canto esquerdo da página, offset left. Então vamos lá, vamos ver esse aqui. Então esse aqui dá a distância certa entre o canto esquerdo do elemento e o canto esquerdo da página. Então eu vou jogar isso aqui para o lado. Então vamos lá, offset top, offset left, me retornou 8. Porque, então, ele é a distância entre o canto esquerdo do elemento e o canto esquerdo da página. Então, ele me retorna o valor totalmente calculado, entendeu? Então, é isso. Offset left, ele me dá o canto certinho, o tamanho certinho do canto esquerdo do elemento e da página. Então, vamos dar uma olhada aqui agora no próximo. Get Bolding Client React. O nome é bem ruinzinho de falar. Que parece até um... Parece não, é um nome bem assustador que você acha que não vai lembrar nunca. Então, esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te retornar um objeto com os valores de width, de height e vários outros valores de distâncias diferentes. Entendeu? Então, vamos lá. Vou abaixar aqui. E vou lá criar aqui um valor agora. Então, vamos lá. Vou já marcar aqui. Chamar aqui então. Const vai ser const elemento vai ser igual document ponto query selector H2 não, IMG, vou selecionar minhas IMGs. Então, vou dar aqui uma const react, esse nome é meio, vou botar valor, não, porque aqui ele vai puxar daqui de cima. Então, vou minimizar aqui, vou apagar ele aqui. Valor igual elemento ponto get
get bound client rect. Aí eu abro aqui porque ele é uma propriedade. Não, isso aqui é um método, perdão. Então eu tenho que ativar ele. Então, beleza. Console.log valor. Então, beleza, vamos lá, vamos dar uma identificada nisso aqui. DOM rect. Então, bottom. Bottom é o que? Para baixo. Uma altura de 300, left de 8, uma high, que é a direita, de 258, um top, que é o tamanho, 325.875, ou width de 250, perdão. Olha só as propriedades que eu mandei ele aqui, entendeu? A minha imagem. É um X de 8 de um lado e Y do outro, que é esse valor aqui, top. Então, é isso, ele vai me retornar essas propriedades aqui, fora a altura e a largura, entendeu? Então, método que retorna um objeto com valores de width e de altura e largura, distância do elemento e mais, entendeu? Então, ele retorna todas as propriedades, que é o bottom para baixo, para o lado, para o outro, entendeu? A altura, a largura, então ele vai retornar isso tudo aqui para mim. Então, vamos lá, vou jogar para o outro aqui. Então, vamos lá. Aqui eu já mostrei. Aqui é um exemplo, beleza? Então, o window. Não, aqui eu tenho outros elementos aqui que eu acabei esquecendo de falar. Como isso aqui é um método, eu posso ir acessando ele, entendeu? Fora esse aqui, por exemplo, valor. Monto, por exemplo, altura, que é a high. 300, entendeu? Então ele vai me retornando aqui as propriedades. Por exemplo, o top. Top é a distância. 325. Ponto left. Entendeu? Então eu posso ir acessando ele aqui, as propriedades que ele me dá. Entendeu? Width 250. Então ele vai me dando as propriedades que ele me dá. Se eu botar puro, ele vai me dar tudo. Vai me dar tudo, entendeu? Vai me dar todas as propriedades do elemento. Agora sim, vamos pro próximo. Window. Bom, é interessante para o desenvolvedor saber o tamanho da tela com que ele vai trabalhar, entendeu? Por exemplo, eu tenho 3 monitores aqui. Às vezes eu vou fazer alguma coisa e quando eu jogo para o outro, já não é o mesmo, entendeu? Às vezes muda alguma coisa. E quando eu jogo para outro, que é menor, às vezes muda totalmente diferente, entendeu? Porque um é grande, outro é médio, outro é pequeno. E às vezes pelo celular, quando eu abro pelo telefone, muda totalmente o meu projeto, entendeu? Então é muito interessante o desenvolvedor saber desse tipo de coisa. E para isso, a gente tem algumas propriedades que ajudam nós sobre isso. Por exemplo, aqui o window.winnerWidth. Conforme eu vou fechando a minha janela, ela vem junto comigo. Entendeu? Por exemplo, olha aqui. Vou dar uma minimizada aqui e vou chamar ele aqui. Por exemplo, se eu dar um... Opa, eu tirei o live server daqui. Deixa eu jogar ele pra cá. Então, por exemplo, aqui. Se eu der outro console log aqui. Console.log. Aí aqui dentro eu coloco window. Aí eu chamo aqui já a tag window. Aí eu coloco lá inner width. Agora o que ele vai pedir? Ele vai medir a minha largura da minha página, conforme ela está aberta. Então se eu já jogo isso aqui um pouco para o lado e eu venho diminuindo a minha página. Por exemplo, aqui eu vou diminuir ela aqui. Beleza, tá bem pequena. Agora se eu já chamo ali o meu meu console de novo e dar um refresh, lembrando, aqui o live server não pega legal, entendeu? Então, der um F5 aqui, olha só, 603. Então é a largura que ele ficou aqui. Se eu já diminuo mais ele aqui, olha só. Opa, era pra dar um F5, olha só, 500. Se eu, conforme eu vou diminuindo, ele até aparece uma setinha ali pra mim, entendeu? Ali em cima, 500. Opa, 500 pixels e 20 outro pixel ali. Não dá pra ver direito. 500, então. Ele vai me dar aqui conforme eu for diminuindo. Lembrando, aqui eu vou ter que ficar dando refresh, porque ele não pega o live server direito. Agora, eu vou aproveitar aqui mesmo, que já tá bem
jogar ele aqui pro lado. Inner with, se eu chamo aqui agora window, ponto, inner with não, é a altura mesmo agora. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai contar, só que em relação à altura, entendeu? 720 e 768. Eu venho agora diminuindo ele, diminuindo a minha altura, olha só a setinha aparecendo ali. Se eu der um F5, olha só, 259. 259 é a altura, 224 pixels, der um F5, 224. Então ele vai relação à altura. Então aqui ele mostra pra mim, entendeu? Então se eu já chamo aqui agora o window, deixa eu mostrar outra tag aqui. Puxar ele aqui, que é o window.outerWidth, que ele soma o console também, entendeu? Então se eu chamo aqui window.outerWidth, no meu console, olha só, ele vai me dar mais um valor também, porque ele está contando aqui com o meu console, entendeu? Ele está contando aqui com o tamanho do meu console. Então se eu já chamo isso aqui para baixo e dou um refresh, ele já mudou ali para mim, entendeu? Eita, mexi no negócio aqui, era para ter mexido nesse aqui. Se eu já der um F5, ele muda ali para mim, entendeu? Então agora, olha só, é porque o ideal, às vezes você pode ter se confundido aqui, eu ter colocado ele assim. Agora vamos lá, vou jogar isso aqui pro lado, vou jogar esse aqui também, vou jogar esse para cá, pro lugar do Visual Studio Code. Tá, beleza. Agora se eu já der um refresh aqui, F5, F5. Então vamos lá, 982 de altura, de largura, 682 de largura, 966 contando com o console, que é um desenvolvedor. Opa. Então, soma do desenvolvedor também. E 768 de altura, que está configurado aqui. Inner with, outer with e inner with. É a altura, entendeu? A mesma coisa também para o window.inner.outWidth, que é a de altura. Width, que é a de altura agora. Agora ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai chamar também contando com o console, entendeu? Então, sem muita dor de cabeça para trabalhar com isso aqui. Outra coisa também muito legal disso aqui é que o window.page UI offset, entendeu? Que é a distância total quando o próprio Windows já dá o scroll, entendeu? Mas isso aqui vai ficar para o próximo vídeo, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Isso aqui é uma coisa um pouquinho mais complexa. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Espero de coração que você tenha gostado e eu conto com você no meu próximo vídeo. Falou!